Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui iniciando mais um Base Bíblica Podcast. Que você venha participar aqui com a gente dessa noite, em qual nós vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a disciplina do jejum. Né? Nós estamos vindo aí nessa série falando de celebração da disciplina. Já falamos sobre a disciplina da meditação e do estudo da palavra, né, Pastor Almi? Falamos da disciplina da oração e agora estamos entrando aqui nesse podcast sobre a disciplina do jejum. Que você venha participar com a gente aqui e não deixe de, além de participar, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Com pessoas aí que você conhece, seus amigos, né? Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, né? Onde você estiver aí, compartilhe. Eu quero já agradecer por todos que estão presentes aqui nessa live, tanto aqui pelo Facebook, tanto pelo Facebook quanto pelo o canal Del Chamar aqui no YouTube. Muito obrigada a presença de vocês. Né, que vocês venham continuar participando, curtir aí a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, toque aí no sininho para você ser notificado que toda vez aí, toda terça-feira, tem o podcast, né, o Base Bíblica Podcast aqui na El Chamar, e também tem as outras programações da El Chamar aqui também, tem na quinta SAF, né, no domingo tem o culto de celebração, temos às vezes no sábado, temos aí o Ministério Zá, então participe, se inscreva para você ser notificado toda vez que tiver uma programação aqui no YouTube e também no Facebook. Outra coisa, né? E curta aí o nosso vídeo, já vai lá, dá um like aí, não deixa de dar um like aí na nossa live, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre a celebração da disciplina, e hoje estaremos falando sobre o jejum, né? O pastor Almi vai dar a introdução aqui. Pastor Almi. Tudo bem, a paz do Senhor. Nós vamos falar a respeito do livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster, a disciplina do jejum e a disciplina da vigília, como dever espiritual. A disciplina do jejum integral ou parcial tem o objetivo de abstinência de qualquer alimento sólido ou líquido, com a finalidade espiritual para fortalecer a nossa comunhão com Deus. A finalidade do jejum é ter força para vencer as coisas que contaminam a nossa vida e nos impedem de ter relacionamento com Deus. Na maioria das vezes, as pessoas usam a disciplina do jejum para outras atividades, mas a atividade que nós devemos entender e devemos usar é de forma certa e correta com este objetivo. Eu faço o jejum, tanto integral quanto parcial, com a finalidade de que Deus me dê força para vencer as coisas que contaminam a minha vida, para que eu tenha um bom relacionamento com Deus e venha ter comunhão, intimidade com Deus. E o jejum, ele é benéfico para a saúde, desintoxica dos tóxicos alimentares. Em Isaías 58:6 diz: o jejum que agrada o coração de Deus é que solte as ligaduras da impiedade e desfaças a atadura do jugo, e deixe livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Então, a primeira finalidade do jejum é quebrar todo o jugo do inimigo das nossas almas sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. E na medida que nós jejuamos, nós também buscamos a unção de Deus sobre a nossa vida, que é derramada sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, para quebrar todo jugo nas nossas vidas. Versículo 7 diz: o jejum tem essa finalidade. Deus ouve o jejum, que as pessoas têm esse propósito. Você deve fazer o jejum e também entender
que Deus agrada o coração de Deus, que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados. Então, raramente você vê alguém que está fazendo o jejum ter esse propósito no seu coração, na sua vida, que é repartir o seu pão com o faminto e recolher na sua casa os pobres e desterrados, principalmente em dias difíceis, conforme nós estamos vivendo, que a gente pode estar colocando alguém dentro de casa que você não conhece, não sabe quem é e não sabe o que a pessoa pode fazer ou realizar. Mas a palavra de Deus orienta que nós devemos juntamente com o jejum, nos atentarmos para os necessitados e socorrer os necessitados. O versículo 9 diz: e tirar do meio de ti o apontamento de dedo e o falar com vaidade. Então, quem deseja fazer o jejum, tem que fazer algumas coisas no seu coração, na sua vida, e não ter o desejo de ficar apontando as falhas da vida das outras pessoas, mas se preocupar em descobrir quais são as nossas falhas e o que eu preciso fazer e realizar para não pecar contra Deus. E o versículo 13 diz: e no dia do Senhor honrar, seguindo os seus caminhos. Ter o desejo no nosso coração de congregar, ter o desejo de ler a palavra, ter o desejo de orar, ter o desejo de buscar Deus, e fazendo todas essas coisas, o nosso jejum será aceito diante de Deus. E nós vamos ver algumas pessoas que fizeram jejum na palavra de Deus diante de Deus. Daniel 10:3 diz que Daniel, durante 21 dias, não comeu manjar desejável e nem carne, nem bebeu vinho, com o propósito de obter uma resposta de Deus. Então a palavra de Deus diz que Daniel fez um jejum de 21 dias diante de Deus, sem comer carne, sem comer aquilo que era desejável, de acordo com o desejo do seu coração, e ele, para ter uma resposta de Deus, e depois de 21 dias ele teve uma resposta de Deus. Então nós entendemos que o jejum pode ser feito para várias finalidades. Outra finalidade, se faz o jejum para ter resposta de Deus. A palavra de Deus também diz em Esther 4,16 que Esther instruiu Mardoquai a se abster de alimento e água por 3 dias, para que os judeus não fossem destruídos. E nós vemos aqui que uma nação toda foi instruída a jejuar para que eles não fossem destruídos. E por 3 dias eles se absteram, tanto de alimento quanto de água. Um detalhe aqui interessante, que depois de 3 dias que a gente nos abstém de água, a gente começa a sentir no nosso corpo determinadas reações, porque o corpo ele absorve até 3 dias, você tem força para fazer jejum, tanto integral quanto parcial, por 3 dias. Mas se você deixar de beber água durante 3 dias, você já começa a sentir no seu corpo as reações. 4, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo também fez 3 dias de jejum consecutivos depois do seu encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Quando ele teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez foi ficar 3 dias de jejum, até que Ananias foi ao seu encontro e orou pelo seu coração e orou pela sua vida, e a visão foi dada de volta na vida do apóstolo Paulo. Outro exemplo da palavra de Deus, em Deuteronômio 9:9, 1 Reis 19:8, Mateus 4:2 diz que Moisés e Elias e Jesus Cristo oraram por 40 dias e noites para um determinado propósito. E o jejum deve ser realizado conforme o propósito que Deus coloca
dentro de cada coração, dentro de cada vida. Outro tipo de jejum que nós vemos na palavra de Deus é que Moisés, Elias e Jesus oraram 40 dias e 40 noites, um jejum integral com um determinado propósito diante de Deus. Outro jejum que nós vemos na palavra de Deus se encontra em Levítico 23 e 27. O povo de Israel, no dia da expiação de seus pecados, fizeram um jejum público com a finalidade de não se contaminar com os seus pecados. Então, na palavra de Deus, nós vemos em Levítico a palavra de Deus ensinando que o povo de Israel fez um dia de jejum, um dia de expiação pelos seus pecados. E eles fizeram com a finalidade de não se contaminarem com os seus pecados. E conforme nós já dissemos, a primeira prioridade do jejum deve ser esta, de não nos contaminarmos com os pecados. Outro exemplo da palavra de Deus, e depois nós vamos conversar a respeito disso. Primeiro aqui eu vou dar os exemplos e depois a gente vai continuar conversando a respeito disso. Em Zacarias 18:19, que o profeta Zacarias instruiu 4 jejuns regulares que tornou obrigatório no segundo concílio de Orlans, no 6º século. Depois a gente vai falar a respeito do jejum obrigatório, depois a gente vai falar a respeito quem pode fazer o jejum, quem não pode fazer o jejum, os cuidados que tem que fazer com o jejum, mas agora a gente quer conversar a respeito desses 7 exemplos da palavra de Deus, que nos fala a respeito do jejum que nós devemos fazer, que nós devemos realizar de acordo com um determinado propósito. O jejum não pode ser realizado de forma aleatória, sem propósito, pelo contrário, ele tem que ser realizado com propósito, mas tomar cuidado com os propósitos que nós colocamos diante de Deus, porque conforme nós vimos aqui, o primeiro objetivo do jejum é para que nós tenhamos força, para que não sejamos contaminados pelo pecado e não venhamos pecar contra Deus. Exato, pastor Almir. Está aí, pastor Almir, dando a introdução a respeito aí do jejum, que é uma disciplina espiritual, né? E eu quero já estar agradecendo aqui, antes de estar comentando aqui sobre o que o pastor Almir falou, sobre o jejum. Eu quero agradecer por todos que estão aqui participando, né? Está aqui a Marcela, o Rodrigo, minha mãe Jerusa, a irmã Ruth, o irmão Luiz, está aqui o Jonatas, o pastor Rogério também está aqui, né? A pastora Sônia deve estar lá assistindo com ele. Quero agradecer a todos que estão participando desse podcast aqui, estão nos assistindo nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que venha fortalecer a sua vida cada dia mais. E também anunciar, né, que nós agora do Base Bíblica Podcast temos também uma página lá no Instagram, tá? Toda semana nós vamos estar lançando alguma coisa lá, compartilhando, ou até mesmo sobre isso que nós estamos comentando aqui nos podcasts, né? Então é o @basebiblicapcast, tá aí fixado aí nos comentários do Facebook, né, no chat. Então, se você ainda não foi lá na nossa página, se você tem Instagram e não foi na nossa página, vai lá, né? Dá uma curtida lá, dá um coraçãozinho lá pra gente, né? Segue a gente lá no Instagram também. Então é o @basebiblicapcast. Não deixe de participar com a gente ali do Instagram. E nós vamos estar lançando algumas coisas ali, até mesmo do que nós temos comentado aqui, até sobre celebração da disciplina. Então fique no aguardo aí, fique no aguardo. Ainda está informação, ainda algumas coisas lá, mas já tem algum material lá. Tem pouco material, né? Mas já tem um material falando sobre o amor de Deus, né? Mas tem outro, vai surgir mais materiais aí, e você fique nos acompanhando aí, tá bom? Jejum. O pastor Almir falou aqui sobre o jejum, trouxe uma introdução sobre o jejum, e é nítido a gente entender. Ele falou sobre que o jejum tem que ser com propósito, né, pastor Almir? E muitas vezes a pessoa quer jejuar sem finalidade alguma, embora o propósito maior do jejum
é primeiramente a gente buscar a Deus, né? Às vezes tem muitas pessoas que só lembram de jejuar, pastor Almir, quando o negócio está difícil, né? Quando a situação está difícil, aí ela lembra, não, vou fazer um jejum, porque embora a gente viu que teve pessoas que em situações difíceis, né, em momentos difíceis da vida, procuraram esse recurso também, de jejuar, de buscar a Deus com jejum. Mas o jejum não é somente na dificuldade. O jejum não é algo que você tem que fazer quando as coisas estão pegando, quando as coisas estão ficando difícil para você, ou quando parece que quando está aquele negócio, né, o inimigo está se levantando, né? Agora eu vou jejuar. Não, o jejum tem que ser algo, tem que ser uma prática da nossa vida constantemente. E o principal propósito do jejum deve ser a busca constante por Deus. Assim como a oração, nós buscamos ter intimidade com Deus, assim como na meditação da palavra, nós buscamos conhecer a Deus, o primeiro propósito do jejum também é essa busca por Deus, de ter essa intimidade, de ter os nossos sentidos, né, aguçados para o Senhor. Como o pastor Rogério falou aqui, né, o jejum é um instrumento de mortificar a carne para nos santificar ao Senhor. Então, esse é o propósito primário do jejum, de a nossa carne ser mortificada, dos nossos desejos ser mortificados, e nós vivemos uma vida que venha a cada dia mais agradar ao Senhor, ser agradável ao Senhor. Então, é aí que eu recorro ao jejum. Mas o problema é que as pessoas só ligam o jejum nessas partes, né? Quando, eu estou em dificuldade, eu estou passando por um problema, agora eu vou jejuar. O certo, você e eu como cristão, assim como a gente falou aqui na celebração da oração, da disciplina da oração, que a oração a gente tem que praticar todos os dias, o jejum, irmão, o certo como cristão era pelo menos uma vez na semana você praticar, né? E a pessoa começar, né? Começar a praticar, né? O jejum, o certo seria toda semana você estar fazendo o jejum, não um recurso que você busca de vez em quando, que não seja um recurso quando as coisas estão difíceis para mim, agora eu vou jejuar. Não, o jejum deve ser uma disciplina que você tem que colocar na sua vida para todos os dias, né? Se não dá para fazer todos os dias, que faça uma vez na semana, né? 2 vezes por semana. Eu vou jejuar, né? Eu vou me separar em jejum. Mas o certo é você toda semana estar em jejum, separar esse período para o Senhor, santificar a sua vida para o Senhor, mortificar a sua carne, né? E se a gente praticasse isso com mais frequência, pastor Almir, se tornaria algo até mais fácil de se fazer, né? Mas hoje em dia parece que é algo tão penoso, né, de se fazer um jejum, que parece que a gente tem que ficar cobrando a pessoa, né? A gente vai até falar disso depois, sobre a obrigatoriedade do jejum, se é obrigatório ou não, né? Mas o jejum tem que ser um recurso que você tem que recorrer a todo momento, irmão. Não só no momento de dificuldade, no momento de dor, não só no momento que as lutas estão grandes na sua vida, não só no momento que você precisa de uma vitória, não, eu estou precisando de uma bênção, agora eu vou jejuar, né? Vou jejuar porque eu estou precisando de uma bênção. Vou lá recorrer ao jejum. Não, jejum é para você praticar pelo menos uma vez na semana. Toda semana você tem que praticar o jejum. Posso praticar mais vezes? Pode praticar mais vezes, mas toda semana seria necessário a gente estar em jejum, e o jejum ser um momento de adoração a Deus, ser um momento onde a gente vai, o nome de Deus vai ser glorificado através da mortificação da nossa carne, né, pastor Almir? Isso. No século 21, a maioria tem a prática de 2 jejuns regulares por semana, ou de acordo com os desejos dos nossos corações. A pastora Fernanda disse assim, que a gente deve começar com um jejum, depois a gente vai aumentando. Nos dias de hoje, temos quais as finalidades do jejum? É o que nós vamos ver aqui. Primeiro Gálatas 4:9 diz: para que o caráter de Cristo seja formado em nossas vidas.
Então nós temos que entender quando nós jejuamos, independente se é... Depois a gente vai entrar nos detalhes quando chegar nos tópicos. Às vezes a gente vai numa sequência. A gente não vai passar o carro de boi na frente dos bois, mas dentro da sequência a gente vai falar. E qual a finalidade que devemos jejuar? A primeira finalidade, para que o caráter de Cristo seja formado em nossas vidas. Nós precisamos entender que nós precisamos jejuar para que o caráter de Cristo seja formado nas nossas vidas. Segundo, para ansiar comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. E o terceiro, para que certa casta de demônios só sai com jejum, fé e oração. Então, dentro desses princípios, eu tenho que usar o jejum em favor das nossas vidas, com disciplina, com regra, com objetividade, sabendo aquilo que a gente está fazendo. Não somente buscar o jejum, por exemplo, com a terceira finalidade, para que certa casta de doença ou enfermidade ou de demônios saiam sobre as nossas vidas, ou da vida daquele que nós estivermos jejuando em favor da vida dessas pessoas. Não, nós temos que entender a engrenagem, como realmente ela funciona, e fazendo essa engrenagem funcionar de forma certa nas nossas vidas. E certamente nós vamos conseguir obter os resultados que Deus deseja que venha realizar no nosso coração e nas nossas vidas. E quais são os objetivos do jejum? 1 Coríntios 6,12 diz: ajudar a manter o equilíbrio, discernir as coisas que são lícitas e não lícitas. Então, quando a gente jejua, a gente está mais propício, mais sensível, tem mais facilidade de discernir entre as coisas que são lícitas nas nossas vidas e entre as coisas que não são lícitas nas nossas vidas, entre as coisas que nós podemos fazer e entre as coisas que nós não podemos fazer na nossa vida. Há um determinado ponto que diz a palavra de Deus: se comer carne escandaliza o teu irmão, então deixe de comer carne. Você não deixa de comer carne se porventura tivesse esse problema no nosso meio. Você não deixa de comer carne porque é pecado comer carne, não. Você deixa de comer carne porque comer carne escandaliza a vida das outras pessoas. E isso pode ser colocado em várias situações da nossa vida. Então, a gente precisa entender aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando. Segundo, 1 Coríntios 9:27, o jejum ele ajuda a esmurrar o próprio corpo e reduzi-lo à escravidão. Então nós vimos aqui que nós vimos na escola de ministério que uma das coroas, a coroa da glória e a coroa incorruptível, nós temos que esmurrar o nosso próprio corpo. E de que forma nós esmurramos o nosso próprio corpo? Nós fazemos jejum para que não venhamos pecar contra Deus, para que venhamos ter força para vencer todas as coisas que não agradam o coração de Deus e quebrem os jugos do inimigo que está sobre a nossa cabeça e sobre a nossa vida ou a vida de outras pessoas. E nós também podemos ver os métodos do jejum. O jejum, nós podemos fazer jejum parcial ou integral. O que é parcial? Quando eu me abstenho somente de alimentos, eu estou fazendo um jejum parcial. Se eu me abstenho somente de água, e não me abstenho do alimento sólido, eu estou fazendo um jejum parcial. Se eu faço um jejum integral, eu me abstenho por completo, tanto do jejum de alimento sólido quanto líquido, sempre tomando cuidado e sendo ciente que depois que você fica 3 dias
sem alimento líquido sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o seu corpo vai sentir. Na verdade, o corpo não aguenta, né, pastor Mi? Fica sem água durante mais de 3 dias, né? O corpo só aguenta ficar até 3 dias sem tomar água e comer alguma coisa, sem comer nada, né? Então, é necessário você ter essa ciência. E assim como a gente falou até aqui, né, pastor Mi, a respeito da oração, que se você não tem costume de orar 1 hora, comece com 10 minutos, comece com 20 minutos, a mesma coisa é o jejum. Se você não tem o costume de estar jejuando 3 dias seguidos, sem comida, sem alimento nenhum, então não vai fazer esse jejum que você não vai conseguir. O importante é você chegar até o fim, né? Então, se você vê mas você tem que reconhecer também a sua limitação. Se você vê que é algo que você não consegue, comece devagar, né? Comece tirando. Você nunca jejuou, né, pastor Almir? Então, comece tirando uma das refeições que é o necessário, né? Eu vou tirar o café, eu gosto mais do café, eu vou tirar. Lembrando que o verdadeiro jejum tem que ser algo que a gente realmente vai fazer falta pra gente, né, pastor Almir? Porque se eu não sou muito chegada a café, eu não sou acostumada a tomar café de manhã, eu vou jejuar café? Se eu nunca tomei café, não, eu vou jejuar aquilo que eu mais gosto. Se eu gosto mais do almoço, que eu tiro o almoço. Se eu gosto mais da janta, eu vou tirar a janta. Então, é necessário que eu tire aquilo que é importante para mim, a refeição aquela que eu dou mais valor, né? Se o café é para mim algo primordial, que eu não posso viver sem, né, pastor? Tem aquelas pessoas que não vivem sem café. Eu tenho que tomar um café para mim poder viver, para mim poder começar o meu dia. Então, tire o café da manhã. Às vezes não é propriamente o café todo. Pode começar, para quem não está acostumado, a tirar as coisas que mais gosta, devagar, depois vai aumentando. Exato, mas aí é necessário você ir acostumando o seu corpo, né? Preparando o seu corpo para jejum. E lógico que você tem que também, se você tem problemas, né, de saúde, seja diabetes, seja pressão alta, problemas cardíacos, você mulheres grávidas. Exatamente, toma um determinado remédio, vive com uma determinada medicação, que às vezes é necessário você se alimentar. Tudo isso você tem que consultar com o médico, passar para o médico se você pode estar fazendo aquele jejum, se você não pode. Não é fazer um jejum da cabeça. Não, a Fernanda lá e o pastor Almir falaram que a gente tem que fazer um jejum pelo menos uma vez na semana, né, pastor Almir? Aí a pessoa tem problema de saúde, vai lá, faz um jejum, todo doido lá, e nem pode. Então você tem que passar pelo médico, consultar o médico, ver se você pode estar passando por aquele jejum, ver se você pode ficar tanto período sem comer, sem beber alguma coisa. E aí sim, depois que você se consultar, e aí sim você deve fazer um jejum. Então, tudo a gente tem que dosar. A gente não pode fazer algo assim do nosso entendimento. Então, comece devagar. Se você tem problemas de saúde, passe pelo médico. Pergunte qual tipo de jejum é para você, que tipo de jejum você pode fazer, né? E aí ele vai te instruir, vai te dar direção, e aí sim você começa a praticar, né? Então, não fazer um jejum da sua cabeça, do seu entendimento. Agora, se você não tem problema de saúde nenhum, não toma medicação, tem uma saúde perfeita, né? Mas nunca fez jejum, é necessário que você conheça também o seu corpo, né? E começar devagar, não começar no extremo, né? Nunca jejuou, vai fazer um jejum de 24 horas, né? Nunca jejuou. Eu nunca jejuei, vou fazer 24 horas de jejum, sem comer e sem beber água. Vai passar mal no final do dia, né? Então comece devagar. Comece tirando uma das refeições. Comece tirando a refeição, como o pastor Almir disse aqui. Eu gosto muito de café, eu vou tirar o café. Mas lembrando que se você gosta de café e vai tirar somente o café, aquele jejum de tirar um alimento, né, que eu gosto,
aí você pode ficar mais dias, né? Porque você está tirando somente um alimento, né? Não adianta você ficar, eu vou tirar o café só na segunda-feira, né? Não, faça um jejum direito. Não, eu vou ficar sem tomar café e vou comer outras coisas. Então, eu vou fazer esse jejum de sem tomar café durante uma semana. Dá para você fazer mais dias, entendeu? Eu posso ficar uma semana sem tomar café. Vou fazer um jejum, uma semana sem tomar o café pretinho lá que você gosta. Eu vou ficar uma semana sem tomar leite, que é o meu caso, que eu gosto muito de leite. Né? Eu vou ficar uma semana sem tomar leite, ou senão eu vou ficar um mês sem tomar leite. Esse jejum que eu tiro algo que eu posso comer, que eu gosto de comer, eu coloco mais dias, né? Eu dou mais dias para eles. Eu não fico só um dia. Não, eu vou tirar tal alimento que eu gosto mais, mas eu vou ficar 10 dias, eu vou ficar um mês, eu vou ficar 15 dias sem comer esse alimento. Entendeu? Então, aí eu começo o meu jejum. Mas, então, tudo tem que ser com moderação. Tudo tem que ser pautado, né, moderado, não algo inconsciente, não algo de qualquer maneira aqui. Nós estamos trazendo uma disciplina do jejum. Então, a gente tem que começar devagar. Toda disciplina não se começa do extremo. Não se começa, não, vamos fazer tal dia. Não, nunca fez. Comece devagar. Comece com o que você possa começar. Quando você vai correr, vai fazer uma corrida, eu trouxe o exemplo da corrida, você não começa correndo 1 quilômetro. Você começa a correr 100 metros e anda 100 metros. Corre 100 metros e anda 100 metros. Então, tudo vai daquilo que seu corpo ainda suporta. Se o seu corpo não suporta tal coisa, então comece devagar. E aí sim, Deus vai te capacitando, mas também não é para você ficar a vida inteira naquele jejum, né, pastor Almir? Senão seu corpo ele vai se acostumando àquilo também, e aí o seu corpo está acostumado. Você ficou 1 ano fazendo jejum de 24 horas, aí você faz o outro jejum, ficou 6 meses, dá para você aumentar, vou ficar agora 48 horas de jejum, aí você fica 48 horas de jejum. Então tudo tem que ser com a orientação de Deus, com a revelação, né? Busque alguém que tenha essa prática para te instruir, né? Para te direcionar, e essa pessoa vai te dar instrução, né? Alguém que também moderado, não aqueles irmãos meio, né, irmão, pastor, meio fanático, né? Que fala que você tem que fazer jejum e fala que você tem que fazer de qualquer jeito, tá bom? Não, procure alguém sensato, alguém prudente, alguém que te instrua de acordo com a palavra de Deus. E o pastor Almir falou aqui da mortificação da nossa carne, né? Por que jejuar, né, pastor Almir? Às vezes a pessoa fala, por que tem que se fazer o jejum? Porque é onde a gente vai sentir o nosso corpo, né? Até mesmo sendo ali mortificado, né? Porque a comida é algo que você deseja a todo tempo. E a comida revela, e a falta da comida vai revelar os seus sentimentos também, né, pastor Almir? Às vezes a pessoa ela é irada, ela é nervosa, e ela acha que está com fome. Não, eu estou com fome, por isso que eu estou nervoso. E às vezes não é. A fome só está revelando o temperamento dela, né? Só está revelando quem ela é. Mas ela tem aquele temperamento dentro de si. E ela diz que só porque ela... É que nem a mulher quando está na TPM, né? Aí tudo é culpa da TPM. Hoje eu estou de TPM. Embora exista a TPM, embora a mulher ela tem todos os sintomas, mas isso não é desculpa para a gente ficar... maltratando ninguém, descontando a nossa ira em todo mundo, porque não, eu estou de TPM, a pessoa que tem que me entender, e também, eu estou com fome, a pessoa tem que me entender. Não, isso não é desculpa, né? Mas aí, quando a gente passa por esse processo de jejum, né, esse processo de ficar sem uma alimentação, vai se revelando a nossa natureza, né? Vai se revelando o que há dentro de nós. E aí a gente tem esse costume de jogar culpa na falta do alimento. Ou, que hoje eu não comi, sabe? Hoje eu estou assim, eu fiquei irado. E às vezes não, você já tem esse comportamento nato e você está jogando a culpa na falta da comida. E isso está revelando quem você é de pronto, e você não está atentando para isso. Então, o jejum...
Quando a gente pratica o jejum vai revelando também a nossa natureza, as nossas fragilidades, que às vezes a gente não tem. A gente vai começando a sentir desejos, às vezes até de outras coisas, né? Vai começando, né? E aquilo ali, tudo vai desencadeando um monte de coisas dentro de nós, né? Vai mexendo com o nosso organismo. E aí a gente vai descontando na fome. E não é a fome, né? Não é a fome. Né? Mas é a sua natureza que está se revelando. Tem coisas que a fome traz também, mas tem coisas que é da sua natureza. E a gente precisa ter essa percepção, né, dentro de nós. Pode falar, pessoal. O jejum também pode ser realizado de 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, 3 dias, porque o corpo suporta a deficiência de alimentos e água, e jejum até de 40 dias. Mas uma das coisas que a gente precisa estar ciente é o seguinte: independente se é só algo que a gente gosta, que a gente está tirando, se independente se é o café da manhã, se é o almoço, se é 12 horas, se é 24, 36, 48, 36 dias ou 40 dias, quando a gente começar a ter, e certamente nós vamos ter se fizermos e realizarmos, dor de cabeça, desconforto, fome, fraqueza. Vai sentir, né, pastor? Isso. Tem que descansar. O melhor remédio é o descanso. E quando o corpo esgotar todas as suas reservas, o jejum deve ser quebrado com alimentação moderada. Tem algumas pessoas que voltam na prática da alimentação sem controle. Exatamente. Aí desequilibra todo o emocional e o corpo. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Tem que andar os dois lados juntos, o espiritual e o físico. Isso é interessante, né, pastor? Tem pessoas que fazem jejum. A gente tem esse costume às vezes, né? Não vou dizer que eu nunca fiz isso. Às vezes vai lá, né? Jejuou o dia inteiro e vai lá e come aquela alimentação pesada, né? E o certo é a gente comer comidas leves, né? Exato. A gente ter a alimentação leve, não é já partir pro pesado, né? A pessoa fica lá, faz 21 dias, o jejum de Daniel lá, né? Comendo só legumes, fruta, depois, não, quando eu sair desse jejum, vou comer aquela carne, aquele churrasco. Não, você não quebra os irmãos aqui tá dando ideia que é glória a Deus, mas não é glória a Deus não, irmão. Né? Quebra o jejum já com aquelas alimentação gordurosa, e o certo é a gente continuar com alimentação leve. E da mesma maneira, para iniciar o jejum, exato, tem que ser da mesma maneira. A pessoa fala, ai, como amanhã eu vou ficar de jejum o dia inteiro, vou comer aquela comida hoje para amanhã. Tem uma reserva, né, pastor? E não é isso. Você tem que já finalizar, antes de começar o jejum, com alimentação leve, né? Até quando você vai no médico fazer um jejum para passar, eles dão fazer a orientação exame certinha. De sangue, eles passam essa orientação, né? Eles falam, come uma alimentação leve durante a noite para você entrar em jejum. Então o certo é você comer frutas, é você comer verdura, é você comer coisas leves que não vão pesar, tomar um suco, né? Suco natural, tá, irmão? Não é aquele suco... né? Aqueles que suco lá que você... Que supre, né? Todas as faltas de exato, alimentação. É onde tem as vitaminas necessárias ali para sustentar o seu corpo. Então, coma comida leve. Saiu de um jejum, né? Não parta para glutonaria. A pessoa mal fez jejum, já está saindo, já está entrando na gula, né? Não, coma uma alimentação mais leve, que vai satisfazer, que vai... né, te sustentar, que não vai deixar você com esse desequilíbrio, né? E depois pode surgir aí até um mal-estar, pode até surgir dores de cabeça até após o jejum. Tem a dor de cabeça durante o jejum, né? Que as pessoas sentem quando começa a fazer o jejum, mas também tem as dores pós, porque ela sai já que ela come aquela comida pesada, né? Então faça algo leve para sair, e para iniciar um jejum é necessário. Não é comida pesada que a gente tem que comer para fazer jejum, nem para sair do jejum, tá, gente? São comidas leves,
comidas saudáveis, comidas que vão, né, beneficiar, trazer vitaminas, nutrientes para o nosso corpo, e não vai trazer danos para o nosso corpo. E o pastor Almir até falou outra coisa aqui, que durante o jejum, né, a pessoa começa a sentir dores, né? Exato, irmão, você vai sentir, né, pastor Almir? Se você não tem o costume de fazer o jejum, é claro que você vai começar a sentir dores de cabeça, você vai sentir mal-estar, porque o seu corpo ele já está acostumado com uma tal alimentação. E quando ele sente falta, ele vai pedir por aquilo, né? Você que está acostumado a tomar aquele cafezinho, principalmente as pessoas que tomam coisas com cafeína, né? Café, chá, tudo que tem cafeína tem propensão para dar mais dores de cabeça quando você for retirar esses alimentos. Então, tenha noção que o seu corpo ele vai pedir. O seu corpo vai pedir o café, vai pedir o chazinho ali, ou senão vai pedir aquilo que você mais gosta. Mas mantenha, né? Mantenha nesse jejum, que Deus vai te fortalecer, vai te sustentar, né, até o tempo aí que você determinou, né? Não desista, é o seu corpo pedindo mesmo, mas é como a gente diz que o jejum é a mortificação da nossa carne, né? Aonde a gente vai ter o nosso coração voltado para o Espírito Santo de Deus, e o seu corpo ele vai clamar por aquilo. Então repreenda, né, pastor Almir? A gente tem que juntar o jejum com as orações. Tem gente que faz o jejum e fica lá viajando na maionese. Não, mas o jejum é para ser feito com orações. Você está meditando, como a gente já trouxe aqui, a respeito da meditação da palavra, do estudo da palavra. Junte o jejum com a oração e com a meditação da palavra. Né? Você está em jejum, vai meditando na palavra de Deus, vai orando, vai repreendendo toda essa dor de cabeça, qualquer mal-estar que você venha sentir ou possa sentir durante o jejum, para que você consiga concluir esse jejum. Porque isso vai dar, é natural, é algo que porque o seu corpo vai clamar, vai pedir. Você nunca passou por isso e de repente você faz o jejum, sai do seu natural para viver uma coisa que você nunca fez, é batata, você vai sentir mesmo, você vai sentir, o seu corpo vai pedir por aquilo. Então, não deixe de fazer o jejum porque o seu corpo está clamando por aquilo, mas mortifique, né? Ore, interceda, clame ao Senhor, né? Busque o Senhor nesse momento, medite na palavra, preste a direção. Jesus estava na prática do jejum, né, pastor Almir? E diz a palavra de Deus que ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E ele sentiu fome, né? No jejum, não quer dizer que você não vai sentir fome, né? Você está fazendo jejum, você vai sentir fome. E Jesus sentiu fome. E o inimigo tentou oferecer várias propostas ali para ele, quebrar aquele jejum, aquele ato de jejum, aquele ato de sacrificar ali o seu próprio corpo a Deus, né? Então, o inimigo tentou de várias formas ali, né, fazer com que Jesus quebrasse aquele jejum. Mas Jesus, qual foi o recurso que ele venceu? Foi na palavra, né? Foi declarando e proclamando a palavra. E esse deve ser o nosso entendimento quando nós estivermos em jejum. Declarar a palavra, né? Estar em oração, né? Meditar na palavra de Deus, porque aí a gente vai estar conectado com Deus. E Deus vai se revelando a nós também. Os nossos ouvidos se tornam mais sensíveis, né? Aquilo que Deus está falando. Porque, embora o nosso corpo esteja desfalecido, né, pastor? O nosso espiritual está sendo fortalecido. Então, não interrompa, porque o seu corpo ali está sentindo. Mas continue, persevere, que você já venceu em Cristo Jesus. Temos que entender que o jejum traz avanços no reino espiritual que jamais poderíamos ou poderiam ser conhecidos pelo processo natural. E de outra maneira pode causar forte impacto sobre o curso da sua vida. Então o jejum, ele tem o propósito de trazer algo espiritual, um avanço espiritual sobre a nossa vida, que pelo processo natural jamais nós alcançaríamos em Deus. Então nós ficamos mais sensíveis, somos mais suscetíveis
a entender as coisas de Deus sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. E Ele pode mudar o curso das nossas vidas. Agora a pergunta é o seguinte: qual é o objetivo dos nossos jejuns? O que você está precisando, o que você quer, o que você deseja? Você está dentro de uma limitação natural humana? Você está pensando nas suas necessidades, nas suas ansiedades. E Deus tem além daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente entende. É isso que a gente precisa estar ciente e que a gente precisa começar a fazer e realizar nas nossas vidas. A outra disciplina, pastora Fernanda. Antes de o senhor entrar na outra disciplina, que é a vigília, né? Ou a oração na madrugada, né? Uma das dúvidas das pessoas é a respeito da obrigatoriedade do jejum. Na Bíblia não fala que o jejum é obrigatório, né? Não é uma ordenança. Você não vai ver Jesus nem Deus ordenando acerca do jejum. Mas não é porque não é obrigatório, não é uma ordenança clara ali, né, direta, como a oração, como outras que Deus traz, né? Mas é necessário que a gente pratique, porque Jesus deixou como exemplo isso, né, pastor Almir? O próprio Jesus jejuou, né? Se o seu próprio mestre jejuou, você não vai jejuar, né? Várias outras pessoas na palavra de Deus, o pastor Almir citou aqui a respeito de Esther, a respeito de Davi, a respeito de Daniel, né? Tem tantos outros que jejuaram, então é necessário que a gente jejue. O problema do cristão, pastor Almir, é que o cristão, ele tem esse pensamento, né? Não é obrigatório, eu não vou fazer. Não precisa, eu acho que você não precisa estar debaixo de um jugo para você fazer algo, né? Você não precisa ter alguém ali mandando você fazer para você fazer algo, né? Mas se aquilo é um benefício para você mesmo, uma alegria para você mesmo, que pode trazer benefícios para a sua vida, eu acho que não tem coisa mais prazerosa do que você fazer, tendo a liberdade de fazer, sem precisar de estar escrito lá: olha, eu ordeno que vocês façam jejum. Parece que a pessoa, para fazer alguma coisa, ela tem que ter algo escrito, né? Tem que ter uma ordenança, tem que ter uns 10 mandamentos lá para ela seguir. Senão ela não segue nada. E não é preciso. Você não precisa, né? Até um dia o pastor trouxe esse versículo aqui na escola de ministério, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo não nos libertou para a gente viver debaixo de jugo, para a gente viver debaixo de escravidão, para a gente, né? Então, pratique por amor ao Senhor, né? O fim da lei é o amor, a palavra de Deus vai dizer isso. Então, eu não pratico as coisas por uma obrigação. Eu pratico porque eu quero estar perto do Senhor e quero ter essa intimidade com Ele e quero desfrutar da presença dEle, né? Então, se eu quero, eu vou viver isso. Então, eu não preciso que alguém venha me obrigar, ou a liderança venha falar, né? Gente, a gente tem que jejuar, né? O pastor tem que falar isso, né? Gente, os irmãos têm que jejuar. Para eu fazer jejum, isso tinha que estar nítido dentro de mim, porque eu conheço as Sagradas Escrituras. Se meu Senhor, o meu mestre, que é Jesus Cristo, fez um jejum ao Pai, ele sendo perfeito, não precisando de nada, né? Fez, por que eu vou me ausentar disso, né? Por que eu não vou recorrer a esse recurso que Jesus, sendo Deus, aqui na terra, 100% Deus, 100% homem, recorreu ao jejum? Porque eu, não sendo uma mera humana, né, com todos os defeitos, não vou recorrer a esse jejum? Então, irmão, para com isso de tudo ter que estar obrigando, né, de tudo que o pastor tem que falar para fazer, se não, você não faz. Se o pastor não falar para você orar, você não ora. Se o pastor não falar para você ler a Bíblia, você não lê. Se o pastor não falar que você tem que ir à igreja, você não vai. Para com isso, né? Deus não nos chamou para viver uma vida de escravidão. Paulo falou que ele era escravo de Cristo,
Mas embora ele fosse escravo de Cristo, ele escolheu ser escravo de Cristo. Não foi uma coisa que Jesus falou, olha Paulo, agora você é meu escravo. Jesus não disse nada disso para Paulo. Paulo que preferiu ser escravo de Cristo. Ele vai relatar, agora eu sou escravo de Cristo. Então, para com esse negócio de ter que os outros ficar mandando fazer alguma coisa para você fazer. Eu vou ofertar porque o pastor falou que tem que ofertar, dizimar. Não, Cristo te libertou. Cristo te libertou. Cristo quer fazer você andar em liberdade. E que isso não seja algo com peso, debaixo de jugo. Jejuar, orar, ler a palavra, não seja algo que você venha fazer porque tem que fazer, né? Já viu aquele filho que faz as coisas porque tem que fazer? Eu vou fazer porque tem que fazer, né? A pior coisa para um pai, para uma mãe, é o filho fazer alguma coisa para ele porque tem que fazer, né? A pior coisa para um marido é ouvir a mulher falar para ele, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer, ou se não, vice-versa. O marido falar para a mulher, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer, né? Não tem coisa pior. A melhor coisa é você fazer com prazer. Eu tenho prazer de fazer isso. Eu tenho prazer de servir a Deus. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Eu tenho prazer de ler a palavra. Eu tenho prazer de orar. Eu tenho prazer de jejuar. Isso é o mínimo que eu posso fazer, né? Porque Deus já fez tudo por mim, né? É o mínimo que eu posso fazer por Ele. Então, esse deve ser um ato de amor e de prazer. Então, não está escrito, você não vai achar, se você está procurando uma obrigação do jejum, eu vou te dizer que não tem nada que vai obrigar você a fazer jejum. Porque Cristo quer que você faça com liberdade, tenha essa liberdade, né? E faça com amor, com um ato de devoção. É uma disciplina? É uma disciplina. É algo, mas vai trazer benefícios para você. Não vai tirar nada de você. Você não vai estar perdendo nada se fizer jejum. Mas eu creio que você vai ganhar muito jejuando e servindo ao Senhor. Amém? No seio da igreja já discutiram muito a respeito disso. Nos dias de hoje não se discute mais. Porque as pessoas entenderam que quem habita dentro dos corações da vida é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que trabalha no coração e na vida das pessoas para que elas tenham o desejo de conhecer a Deus. Mas outra disciplina que apenas a gente vai finalizar aqui dando uma pincelada é relacionado às vigílias. Não essas vigílias que a gente conhece que as pessoas se reúnem em grupo e igreja. Não é dessa vigília que nos dias de hoje nós desejamos falar, porque nós estamos dentro da pandemia do Covid, né? Mas aquela vigília que se refere à abstenção de dormir a fim de fazer oração e deveres espirituais de madrugada, para buscar as coisas espirituais de Deus no nosso coração, na nossa vida, não as nossas necessidades. Então a palavra de Deus diz que aqueles que me buscam nas madrugadas me encontrarão. Então essa vigília que eu estou falando, que eu estou dizendo, é relacionado à nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu nem estou falando essa vigília junto com as pessoas que fazem parte da sua família, você fazer aí na sua casa, na sua vida, não é isso não. Eu estou falando a vigília de buscarmos a Deus nas madrugadas, no nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, mas não por causa das nossas necessidades, ou por causa das nossas ansiedades, mas por causa das coisas espirituais de Deus nas nossas vidas. Se a gente começar a fazer a coisa de forma certa, a gente consegue o intento, o objetivo. Se a gente começa a fazer de forma errada, a gente nunca vai conseguir entender por que a gente está fazendo todas essas práticas de disciplina no nosso coração, na nossa vida. Exato. Então, a vigília também é necessário, né? E é outro exemplo de Jesus, né? Que orou nas madrugadas, né? Jesus foi um que tirou a madrugada para orar, para buscar o Pai, antes mesmo de ele
escolheu os 12 apóstolos, né? Se você ler o livro de Marcos, né? Ele estava orando na madrugada ali, passou uma madrugada em oração. Então, a gente precisa também desse momento, né? Tirar uma noite, né? Nossa, Fernanda, tudo tem que tirar. Né? Mas é benefício para a sua vida, irmão. É algo que, né, Deus vai ministrar no seu coração. E não tem esse negócio, tá? Porque o povo acha que orar na madrugada é menos fila. Não tem nada a ver. Né? É menos fila, a fila é menor, né? Porque você está aqui no Brasil, mas tem gente lá no Japão orando também. Tem muitos habitantes lá, né? Mas não tem nada a ver com isso. Mas é importante a gente praticar isso também. Tirar uma noite de sono, poder estar orando, poder estar buscando o Senhor nas madrugadas. Né? Não precisa você, como o pastor me citou aqui, né? O povo que faz a vigília, todo mundo, né? Só quando está em igreja. Não, tire você esse tempo. Passe você esse tempo a sós, né? Perca uma hora ali do seu sono. Não estou dizendo, você não precisa ficar a noite inteira, né? Mas tira uma hora do seu sono, né? Acorde uma hora, né? Para você estar orando, para você estar buscando a Deus, para você estar falando com Deus. Isso também é necessário que a gente venha recorrer também a esse recurso e pôr em prática isso na nossa vida. Né? Isso é algo bom para as nossas vidas, é algo, né, que Deus vai ministrando em nossos corações. Quanto mais a gente for buscando a Deus, Deus vai revelando-se ao nosso coração. Então é necessário a gente ter esses recursos ao nosso favor. Né? Tem gente que quer viver desses recursos na base dos outros, né? Quer que os outros façam por ele. Ô, irmão, tira lá a madrugada para orar por mim, né? Deus falou comigo que você tem que orar por mim na madrugada. Mas ele não ora, né, pastor Almir? Ele não fica a madrugada dormindo. Enquanto ele está dormindo, o irmão está lá madrugando por ele, né? Não, faça você, né? Busque você. Tenha esse tempo a sós com Deus. Dedique a sua vida em oração. Dedique a sua vida na meditação da palavra, no estudo da palavra. Dedique a sua vida no jejum, né? Na prática de orar nas madrugadas. Né? Isso tudo é um bem para o seu interior. E não pense, irmão, que as bênçãos são apenas materiais. Né? Porque o pessoal fala, eu vou jejuar para conseguir alguma bênção aí. Né? Não que você não possa, não que Deus não possa te abençoar. Deus pode, né, te abençoar, você orando na madrugada, você jejuando, você, né, Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. Mas a gente está falando aqui de disciplinas espirituais, e essas disciplinas que nós estamos falando aqui são disciplinas interiores, né, pastor Mi? Que faz o bem para nós. Somos nós que somos moldados. Talvez nada vai mudar fora de você, nada vai mudar no seu externo. Talvez nada vai mudar na sua família. Talvez a sua família vai ser a mesma, né? As pessoas vão continuar vivendo a vidinha delas, né? Talvez o mundo vai continuar o mesmo, mas a diferença é que Deus vai estar mudando você. Se existe alguém que Deus pode mudar, é você, né? E às vezes a gente acha que as pessoas têm que ser moldadas, né? Transformadas, mas não. Quando a gente começa a buscar a Deus, irmãos, algo interessante vai acontecer. Você vai perceber que é você que vai mudar bastante. Deus vai querer mudar você. Você vai querer falar dos outros para Deus, aí Deus fala, não, eu quero tratar com você. Eu quero moldar a sua vida. Então, e você às vezes acha que você não precisa ser moldado. Às vezes você só vê problema no outro. Aí quando Deus começa a tratar com você, você vai ver que você tem um monte de problema que você achava que você não tinha. Aí você falava, poxa vida, eu orando para Deus mudar o fulano, e agora Deus quer trabalhar em mim, né? Então, é importante isso, que a gente tire esse momento de estar orando, esse momento de estar buscando a Deus, esse momento de jejuar, de estar íntimo de Deus. Porque a mudança não vai ser talvez no outro. Pode ocorrer que você esteja orando, a sua família seja transformada, seu filho seja transformado, seu marido seja transformado. Pode, eu não vou dizer que não pode, mas a real mudança que vai acontecer é na sua vida, em você com Deus, né? Tem até aqui, pastor Almir, antes de a gente encerrar aqui,
A irmã Ruth pediu oração aqui pelo Argemiro e pela namorada dele, a Rose, né? Foi isso, né? Pra gente estar orando. Meu tio Fábio tem uma oração aqui de agradecimento, né? Que ele falou que em janeiro ele conseguiu um emprego lá, ele é de Recife, vai trabalhar numa cidade próxima lá, Cabo de Santo Agostinho, vai administrar uma construção lá. Então que Deus venha abençoando, prosperando a vida dele nesse novo emprego aí, né? A minha tia fez um comentário aqui, a minha tia era lá de Recife, minha tia Vera. Ela falou assim, eu fico orando e cochilando, mas estou tentando. Tia, continua. É isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes você vai mais dormir do que orar. Mas é importante que a gente comece, né? A gente venha começar, né? Às vezes a gente acha que... um dia até teve um pastor aqui que falou, né? Que veio ministrar aqui, ele falou assim, você acha que Deus fica preocupado com aquele irmão que vem na igreja e fica cochilando na igreja? É melhor ele estar aqui cochilando do que ele estar lá em casa, né? E é verdade, às vezes a gente fica preocupado com o irmão que está dormindo. É melhor ele dormir aqui ouvindo a palavra do Senhor do que ele está dormindo, às vezes, dentro de casa, ouvindo um monte de besteira que não é nem agradável, nem vai edificar a alma dele. Então, tia, continua orando, mesmo que esteja cochilando aí, mesmo que na hora da oração a senhora fale, oh Deus, né? De vez de orar já está falando abençoa Jesus, né? Tem aqueles que oram para abençoar Jesus, né? Nem mais ele, né? Oh Deus, abençoa Jesus, porque ele tem, né? Então ora, continua orando aí, continua clamando, porque Deus vai dar vitória, né? E Deus ele não é um Deus severo, que às vezes ele vai ver os nossos esforços, né? A nossa força de vontade para iniciar alguma coisa. E tem muita gente que vê Deus como severo. Nossa, o irmão vai lá, ora e está dormindo na oração. Deus não se preocupa, Deus vê a intenção do seu coração. Se o seu coração realmente está ali querendo buscar a Ele, é isso que importa para Ele. Por mais que você até possa dormir, na hora de orar você possa até dormir, mas para Ele já valeu, porque você está se esforçando. E é necessário que você continue, né? Não perca esse momento, busque cada dia mais. Gente, nós vamos estar encerrando aqui a disciplina da oração, fechando aqui, né? E na semana que vem nós vamos continuar falando sobre celebração da disciplina. Mas nós vamos falar sobre as disciplinas exteriores. Isso. E a primeira disciplina que nós vamos falar é a disciplina da simplicidade. Olha aí, hein? Fica atento aí. A disciplina da simplicidade é a primeira disciplina que nós vamos falar. Disciplinas exteriores, que nós precisamos praticar, né? Por isso que é disciplina, irmão. É algo que você vive praticando, é algo na sua rotina, é algo no seu dia a dia, né? Não é algo que você faz de vez em quando. Então, é a disciplina da simplicidade. Semana que vem, não perca o nosso podcast aqui com a disciplina da simplicidade. E eu vou passar aqui para o pastor Almir fazer a oração. Antes de a gente fazer a oração, pastor Almir, a gente vai falar aqui o que vai ter na semana. Mas o senhor já dá aí as suas considerações finais aí. As minhas considerações finais a respeito nem é do assunto de disciplina, de jejum que nós estamos falando e de vigília, mas quero aqui falar sobre a escatologia, sobre o estudo do milênio, que vai ter no próximo domingo, que a gente vai falar sobre o julgamento das nações, sobre o milênio, sobre o julgamento do trono branco, sobre o segundo galardão e o terceiro galardão. Então deve ter aí no mínimo mais uns 2 vídeos pela frente. Então não perca, porque é um assunto instigante e interessante para quem gosta de estudar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Então, o meu convite. Não perca aí no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, a nossa escola de ministério com o milênio, né? O pastor Almir já falou aqui sobre o que vai ser tratado. Então que você não perca, que está sendo muito interessante. Se você tem perdido, eu
falo para você, não perca essa semana. Você vai ser edificado, né? Você vai ficar maravilhado com aquilo que vai ser falado aqui. Então não perca, domingo às 9 horas da manhã. E nas quinta-feira nós temos aqui a SAF com a pastora Sônia, às 8 horas da noite. Não perca, nas quinta-feira, 8 horas da noite, SAF com a pastora Sônia. E nos domingos, às 6h30, né, da noite, 6h30, da tarde ou da noite, tanto faz. Nós temos aí o nosso culto de celebração. Então, venha participar aqui, aqueles que podem participar presencialmente. E se você não pode vir presencial, né, participe com a gente online aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Mas eu agradeço a todos que estiveram participando aqui com a gente dessa live. E que na próxima semana, no nosso próximo podcast, você convide mais gente para participar. E não deixe de curtir, né, a nossa página lá no Instagram. Se você tem Instagram, curte lá, o @basebiblicapcast. Está fixado aí no comentário, aí no chat. Não deixe de curtir lá a nossa página. E, pastor Almir, vamos orar pela vida do Argemir, da namorada dele, que a irmã Ruth pediu, certo. E orar pela vida do meu tio Fábio, que vai estar iniciando aí esse novo emprego. Que agradecer, né? Amém? Deus, eu quero te agradecer pelo emprego do teu vaso, abençoa o seu coração, a sua vida, dá forças, usa ele não só no lado profissional, mas que com a sua vida ele venha alcançar outras vidas que venham te conhecer. Eu quero aqui te apresentar a vida do Argemiro, a sua namorada, abençoa os seus corações, as suas vidas, e que o desejo dele seja continuar na caminhada, desejando te conhecer, desejando colocar a palavra de Deus em prática nos seus corações e nas suas vidas. Prospera a vida deles, e que eles tenham o desejo de congregar, estejam firmes congregando numa determinada igreja. Abençoa os seus intentos, os seus corações e os desejos dos seus corações. E eu te agradeço pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a sua vida. É o chamar mais do que uma igreja, uma família.